Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 2. E nós vamos ler até o verso 12. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo número 2, até o verso número 12. Você achou aí na Bíblia? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra que nos foi deixada e que essa manhã ela possa cumprir os teus propósitos em nossa vida. Que ao ouvirmos a tua palavra nesse lugar, possamos receber do Senhor ensino, edificação, direção para a nossa vida, porque é o que todos nós precisamos. Por isso, fala conosco, te pedimos em oração, e eu coloco a minha vida em tuas mãos, pedindo tua graça, misericórdia, tua unção sobre mim, para que eu possa ministrar a palavra como o Senhor deseja, e que ela quebre barreiras e chegue aos nossos corações. Te peço isto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, a gente crê no Evangelho. Nós temos crentes aqui essa manhã. Amém. Por que nós cremos no Evangelho? Porque ele nos foi pregado. Nós ouvimos a palavra, concorda? O apóstolo Paulo aos romanos questiona como vão crer se não houver quem pregue. Uma vez o Evangelho foi pregado a nós e nós cremos na palavra de Deus. O Evangelho, você já sabe o significado da palavra, significa boa nova, boa notícia. Uma boa notícia foi apregoada aos nossos ouvidos. Nós gostamos desta boa nova, nós nos submetemos a esta novidade vinda da parte de Deus e por isso nós cremos no Senhor. Uma notícia que nos foi transmitida. Agora que cremos no Evangelho, na boa notícia, cabe a nós propagar essa boa notícia. Você vê isso na Bíblia? Você foi chamado apenas para crer e ser salvo? Ou uma vez que você creu e foi salvo, você se tornou um multiplicador daquilo que você recebeu? Não foi essa a função que Jesus deu aos seus discípulos, ir por todo mundo e pregar o Evangelho? Então o Evangelho é uma boa notícia, mas que não pode ficar só para mim. É uma boa notícia que eu tenho o dever de espalhar para os outros, que eu tenho o dever de transmitir para todos que estão próximos ou não de mim. Então o Evangelho precisa ser anunciado. E isto é um compromisso de todos nós cristãos, passarmos adiante a boa notícia que nós ouvimos.
As pessoas têm muita facilidade de passar adiante fofoca, né, irmãos? Notícias ruins. Correm muito rápido. A gente chega a dizer que notícia ruim corre rápido, né? Tem até esse ditado no meio do povo. E a notícia melhor do mundo não deveria correr rápido também? O Evangelho, a melhor notícia que a gente poderia ter, não deveria ser propagado de forma ainda muito maior do que as mentiras, do que as fofocas, e essa função Deus deu a nós. Entretanto, pelo que diz a Bíblia, pregar o Evangelho envolve um custo bastante alto, irmãos. Deus deseja que eu e você preguemos o Evangelho, mas há um preço que precisa ser pago para pregar-se o Evangelho. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo falando à igreja em Tessalônica, ele mais ou menos fala a respeito do custo que houve na vida dele para transmitir essa mensagem. E se nós queremos obedecer a Deus e pregar o Evangelho, nós temos que estar dispostos a pagar também esse preço e encarar o custo dessa missão. E qual é o custo dessa missão? Não falo de dinheiro, não é um custo financeiro. Mas o primeiro e mais importante custo desta missão, como disse Paulo aqui, daqui a pouco nós vamos detalhar um pouco, é você viver o que prega. Pregar o Evangelho tem o primeiro custo, você viver aquilo que você prega. O que você fala de Jesus para as pessoas deve primeiro se cumprir na sua própria vida. Esse talvez seja o maior custo de todos. Outros custos serão apresentados, o custo de você ser perseguido, mal visto, não é? Chamado de ignorante, tantas coisas podem acontecer a partir daí. Mas o exemplo que Paulo nos dá nesse texto que nós lemos aqui, deve motivar a nossa vida, a vida daquele que deseja pagar o preço de pregar o Evangelho e de levar adiante a boa nova que recebeu do Senhor. Voltando ao texto, o apóstolo Paulo diz no versículo 1 assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Paulo começa dizendo a eles: olha, vocês sabem muito bem que o tempo que eu passei aí entre vocês não foi infrutífero, não foi em vão. Ou seja, Paulo pregava e o trabalho dele dava frutos. Não é isso que Deus espera de nós? Quando Jesus orou por seus discípulos lá em João capítulo 15, ele disse que o seu desejo é que seus discípulos dessem frutos, e frutos permanentes. O nosso trabalho dá frutos, nós precisamos indagar isso, individualmente, cada um aqui. O que você faz, o que você prega, gera, produz algum fruto para o reino de Deus? O tempo que Paulo passou em Tessalônica, ele mesmo diz, não foi infrutífero. Por quê? Porque foi frutífero. Porque gerou, porque produziu frutos advindos desse trabalho. E por que a pregação de Paulo dava frutos? Aí na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, viram a página aí para trás? Leia o versículo 5. Olha o que ele diz. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. O trabalho de Paulo dava frutos por causa desta característica. Ele diz, o evangelho não chegou só com palavras. Se eu quero questionar se a minha pregação, a sua pregação dá frutos, se você tem dado frutos do evangelho, você tem que perguntar, você tem pregado só de palavras? E Paulo diz, não, eu não preguei só de palavras, sobretudo eu preguei no poder e no Espírito Santo e em plena convicção, plena certeza. E também, vocês sabem como foi o meu procedimento por amor de vocês. Então veja, prega com palavra, mas prega com poder e com procedimento. O que quer dizer isso? Com a vida. Ou seja, eu vivi o que eu preguei. Por isso o trabalho de Paulo não foi infrutífero. Porque as pessoas viram as palavras, ouviram as palavras, mas viram o comportamento. E viram e perceberam o poder do Espírito Santo que acompanhava a pregação de Paulo.
traz para a nossa vida. Essa tem que ser a nossa realidade. Se a nossa pregação, se o evangelho que precisamos transmitir será eficaz na vida das pessoas, depende também dele não ser apenas de palavras, mas dele ser acompanhado de procedimentos e principalmente do poder do Espírito Santo que está em nós e que já nos foi dado para pregarmos o evangelho. Esse é o segredo, entre aspas, né, do sucesso do apóstolo Paulo. Voltando ao capítulo 2, ele diz no verso 2, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipe, uma outra cidade, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Aqui Paulo diz a eles que ele prega o evangelho debaixo de muita luta. Olha o preço aí, olha o custo. Ah, é fácil pregar o evangelho? As portas se abrem quando você prega o evangelho? Você é bem recebido em todos os lugares quando você prega o evangelho? Não, certamente não. Então o evangelho se prega com lutas. E Paulo se refere àquilo que está narrado em Atos capítulo 16, quando ele foi açoitado e preso lá naquela cidade porque expulsou um demônio. Olha só o que aqui ele se refere. Vamos ler Atos 16. É esse texto ao qual Paulo está se referindo. Atos capítulo 16, nós conhecemos aqui o que está escrito na palavra. E ele prega, levando com ele a Timóteo, né? Ele vai ali àquela cidade, dava bom testemunho. Tudo isso, o capítulo 16 fala a respeito de Paulo, a respeito do seu trabalho naquela cidade, só que esse trabalho foi a razão dele ser açoitado e a razão dele ser preso, porque ele expulsa ali um demônio e isso então começam as suas preocupações, começam os seus problemas. Apesar de maltratados, diz aqui o versículo 2, e ultrajados em Filipe. Ele sofreu maltrato, ele sofreu ultraje, mas apesar disso, o evangelho foi por ele anunciado. As acusações que pesavam sobre ele eram acusações falsas, porque ele pregava a verdade. Ele diz, verso 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A palavra que ele pregava era baseada na verdade. Mas ele diz que por isso foi ultrajado, por isso foi perseguido, foi preso. E aí a pergunta para a gente, nós estamos dispostos a pagar o preço de pregar o evangelho? Se ele causar algum problema para a gente está disposto a continuar pregando o evangelho, anunciando essa boa nova, mesmo que ele cause problemas? E veja, Paulo pregava, voltando ao texto em Tessalonicenses 2, ele pregava, diz o verso 4, dessa seguinte forma, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então ele pregava não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. E Deus aprovava o seu comportamento, Deus aprovava o seu coração. Isto é fundamental para nós também que queremos pregar o evangelho. Não é para agradar as pessoas que pregamos o evangelho, mas para que elas sejam salvas, para que elas sejam resgatadas do pecado. E a aprovação que precisamos não é das pessoas que nos aplaudem, mas a aprovação de Deus, de que estamos fazendo aquilo que Deus deseja que seja feito. Então Paulo viveu essas experiências na vida dele e sempre pregando desta maneira. Versículo 5, ele diz, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais
andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então Paulo usava sempre a verdade. Veja o que ele diz: sem bajulação, sem intuito de ganhar dinheiro, sem o intuito ganancioso. Então ele não usava o emocionalismo para pregar o evangelho. Como é que se prega o evangelho com bajulação? Dá para a gente conciliar essas coisas? Para alguns dá. E aliás, alguns só sabem pregar desse jeito, bajulando as pessoas. É um evangelho que não produz mudança, simplesmente propõe que ele se adapte à pessoa. Então é um evangelho que adorna a pessoa, que agrada a pessoa, mas que não mostra para ela que a maior necessidade que ela tem é de perdão dos seus pecados e salvação, porque está condenada. Então Paulo diz: eu não prego para bajular as pessoas, eu prego a verdade do evangelho. E não para ganhar dinheiro delas também. Não está ele preocupado em ser ganancioso para que a sua pregação agrade e que com isso as pessoas contribuam, com isso as pessoas piquem, permaneçam e gerem algum tipo de lucro para ele. Então Paulo, mais uma vez, dando essa lição para a igreja, para os pastores, mas também para a igreja. Porque nós precisamos pregar o evangelho, a verdade do evangelho. Na pessoa, o pecador não precisa ser bajulado. Muito pelo contrário, ele precisa ser confrontado com o pecado. Se ele não for confrontado com o pecado, não haverá arrependimento, não haverá o convencimento promovido pelo Espírito Santo para que haja simplesmente a conversão e a salvação. E no verso 6, Paulo diz também: jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Não desejava ele ter fama pregando o evangelho, mas sim a aprovação de Deus. Esse era o seu ponto principal que levava adiante o seu ministério. Queridos, uma reflexão para nós nos tempos atuais. Veja, Deus nos chama a pregar o evangelho. E o tempo é propício para a pregação do evangelho. O tempo se aproxima. Você tem noção disso? A volta de Jesus está mais próxima do que nunca. O tempo está cada vez mais se afunilando. Conversava ainda há pouco com o irmão. Há uma oportunidade agora para nós pregarmos o evangelho. Falamos ainda há pouco das pessoas que morreram e que têm morrido da Covid-19. Será que ouviram o evangelho? Hoje o medo que isso tem provocado nas pessoas não é um momento propício para nós pregarmos o evangelho? Para mostrarmos a alternativa, porque seja vivo ou seja morto, o que importa é estar com Cristo. Pregamos o evangelho nessa hora e precisamos pregar porque há um tempo propício para se pregar o evangelho. Aqueles que morrem sem Cristo, para onde estão indo? Você sabe? E será que essas pessoas antes sabiam que precisavam tomar uma decisão, precisavam de algum momento decidir algo mais importante do que tomar ou não um remédio, do que buscar ou não uma cura? Porque a cura principal que o homem precisa é para a doença chamada pecado. E essa, se não for curada, e o único remédio, a única vacina se chama Jesus Cristo. Se esta não for resolvida, não adianta resolver todas as outras doenças, ser curado de qualquer outra enfermidade, porque essa é a maior de todas. Então há um tempo que nós precisamos refletir. Paulo continua dizendo no versículo 7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus.
Veja, Paulo enfatiza que a pregação do Evangelho não era para obter nenhum tipo de lucro, não era para obter algum benefício com esta pregação. Veja, ele diz no verso 7 que ele poderia exigir a manutenção. Interessante Paulo dizendo isso, porque isso confirma um conceito bíblico do Novo Testamento de que o trabalhador é digno do seu salário. Que é digno que o pastor receba um salário, isso não é um favor que a igreja está fazendo para ele, isso é uma obrigação. Ele diz, eu poderia exigir isso, mas no caso específico dele com relação à igreja em Tessalônica, ele abriu mão de receber qualquer salário naquela igreja. Recebeu de outras, como a Bíblia mostra, mas não daquela, por uma razão que ele sabia. E ele ali se coloca então nessa postura, nessa posição, dizendo, o meu propósito não é receber algum lucro, algum benefício com a pregação do Evangelho. Então, amados, o que é importante saber é qual a motivação que nós temos para pregar o Evangelho. A motivação de Paulo não era o reconhecimento, não era o aplauso, não era o lucro, não era o dinheiro, era o amor pelas pessoas, era o amor pelas almas. E o que nós precisamos buscar de Deus é que Ele enche o nosso coração por esse amor também. Para que nós possamos pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho de Jesus nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E o motivo deve ser o amor, como ele diz no verso número 8. Querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida. Por isto que vos tornastes muito amados de nós. Paulo está dizendo que ele amava aquela igreja, ele amava aquelas pessoas e esse foi o seu motivo para pregar o Evangelho para eles e com o máximo empenho, como ele diz no verso 9. Você recorda que eu preguei com labor, com fadiga, noite e dia, labutando para não viver à custa de nenhum de vocês, proclamando o Evangelho de Deus. Esta era a motivação de Paulo e para isso ele se empenhou o máximo que ele pôde, para que aquelas pessoas conhecessem o Evangelho. Esse exemplo, queridos, você diz, isso deve ser bom para os pastores, mas isso deve ser bom para você também. Porque não cabe apenas aos pastores a pregação do Evangelho. Isso cabe a todos nós, você concorda com isso? E qual a nossa motivação para isso? Como eu disse no início dessa mensagem, você recebeu a boa notícia. Agora você tem que passá-la adiante. E qual o propósito? O que você vai ganhar com isso? Alguém pergunta, porque nós estamos acostumados a fazer as coisas pensando no benefício que vamos ter. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar pregando o Evangelho? Talvez você não ganhe nada, talvez você até perca. Paulo perdeu. Paulo perdeu muitas vezes carne do seu lombo, com as chicotadas que levou pregando o Evangelho. E não é pelo que vai ganhar ou pelo que vai perder, mas é porque ele já ganhou a vida eterna, a salvação e o perdão dos seus pecados. Se a motivação não for essa, nenhuma outra motivação será justa, senão aquela que nós já recebemos de Deus. E foi isto que motivou o apóstolo Paulo. No versículo 10, vemos, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Aqui Paulo dá o seu testemunho de que ele viveu de uma maneira irrepreensível. É aquele custo que eu disse para você no início dessa mensagem. O grande custo de pregar o Evangelho é viver o que a gente prega. A grande luta que nós temos todos os dias contra nós mesmos é viver o que a gente prega. Isso é a minha luta, isso é a luta de cada pastor, isso é a sua luta. Porque todos estão olhando para nós. Você já teve essa experiência? As pessoas que sabem que você é cristão no seu trabalho, no seu ambiente, no seu prédio, se você fizer uma coisinha de nada, o que vão dizer para você? Não é crente? Não é isso que vão dizer? Se elas ouvirem você discutindo, xingando o cachorro, o que elas vão dizer para você? Você não é crente?
Se elas te ouvirem ou verem você fazer alguma coisa, o que vão dizer? Você não é crente. Como é que você vem pregar para mim? Como é que você vai falar de Jesus para mim? O maior desafio que nós temos é este que Paulo expõe aqui, e expõe de coração aberto, porque ele sabe que nenhuma daquelas pessoas tinha nada para dizer contra ele. E ele diz, olha, vocês sabem, Deus é testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vocês que creram. Paulo tinha essa capacidade de dizer assim para a igreja, vocês sabem, Deus é testemunha, porque eu vivi de forma justa, piedosa, irrepreensível diante de vocês que acreditaram na minha pregação. Porque ele estava vivendo uma vida exemplar 100%. Eu não tenho coragem de dizer isso para você. E talvez você diga, pastor, mais uma vez eu vi você falando não sei o quê, outra vez eu vi você brigou com o irmão, outra... Eu não sei o que você pode ter contra mim aí. Mas o que eu quero e o que eu procuro, e que você e eu devemos procurar sempre, é viver de maneira que ninguém tenha nada para falar de nós. Que ninguém tenha algo para lembrar. Que ninguém tenha algo do que nos acusar. Porque a pregação do Evangelho, ela requer que o custo maior a ser pago seja a nossa vida, espelhar aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pregamos diante das pessoas, para sermos exemplo daquilo que nós pregamos a respeito do Evangelho e da salvação. E foi por isso que Paulo teve sucesso em todos os lugares aonde ele foi e aonde ele pregou. Embora muitas vezes o sucesso fosse coroado com prisão, com chicotada, porque expulsou um demônio. Mas ele continuava tendo sucesso em todas as coisas que ele fazia. E para terminar, versículo 11 e 12 diz, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A pregação de Paulo incluía a exortação dos irmãos. Como ele diz, a consolação, a exortação e também a admoestação. As três coisas andavam juntas na pregação de Paulo. A pregação do Evangelho muitas vezes nos consola, mas ela não nos bajula, porque ela aponta os nossos pecados e aponta a necessidade de arrependimento para a salvação. Mas ela também inclui a admoestação, ela inclui a exortação. E coisas que muitas vezes não gostamos de receber exortações ou admoestações, porque elas são contrárias àquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Mas Paulo podia exortar, Paulo podia admoestar aquelas pessoas, porque primeiro fazia com amor, como ele aqui declarou. E segundo, porque ninguém tinha nada a falar dele, porque sua vida estava irrepreensível. Tudo isso que nós vemos em Paulo, edificando, consolando e exortando. Como diz a Bíblia, essa é a função da profecia. Você sabia que a Bíblia fala isso? A profecia, segundo a Bíblia, serve para consolar, edificar e exortar. E era exatamente isso que Paulo fazia com sua vida. Era uma vida de profeta, conforme o chamado que ele recebeu de Deus. Assim, queridos, deve ser a nossa vida para podermos levar o Evangelho às outras pessoas. Está muito bom se você é salvo, está muito bom se você creu no Evangelho, se você se arrependeu dos seus pecados, se entregou a Jesus e hoje está na igreja. Isso está maravilhoso. Mas aquilo que Deus quer de você ainda não terminou. É por isso que você continua vivo, porque Deus ainda tem uma missão para você. Pregar o Evangelho. E se quiser fazê-lo, está aqui o exemplo de Paulo, para que a gente possa imitar. O apóstolo Paulo foi um que certa vez ousou dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mandando que as pessoas olhassem para ele, para que ele se tornasse um exemplo. E essa manhã, nós estamos aqui olhando para Paulo, para fazer dele um exemplo para nós.
para o nosso comportamento, para o nosso procedimento, para a nossa dedicação, para o nosso cuidado com a nossa própria vida, para vivermos de forma irrepreensível, para que nós possamos falar o Evangelho também para as pessoas, motivados pelo amor, não por uma mera obrigação, mas por amor às pessoas, livrá-las da morte e do inferno. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Mas está aqui o preço anunciado. O custo é esse. Você pode decidir. Você quer pagar o custo? Você quer pagar o preço? Vale a pena? Está caro? Está barato? Como é que está para você? Esse é o custo. Essa é a notícia. Essa é a realidade. Cada um de nós agora deve fazer na sua própria vida um balanço. Eu quero pagar o custo, porque foi para isso que Deus me salvou. Deus me salvou não só para me livrar da morte e do inferno, mas para que eu me torne sua testemunha. Deus me deu o poder do Espírito Santo para que eu seja sua testemunha. Foi para isso que Deus fez essas coisas por nós. Então, nós que temos a sua imagem e semelhança restaurada em nós, precisamos levar agora para os outros aquilo que Deus deseja. Esse é o chamado de Deus. Olhe para Paulo, olhe para o custo, pague o preço, pague o custo, faça a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo exemplo que nos foi dado aqui através da vida do apóstolo Paulo, e dizer, meu Deus, que este é o nosso alvo, que é isso que nós queremos para a nossa vida. Viver o Evangelho, pregar o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho, precisamos pagar o primeiro e maior custo, que é viver aquilo que nós pregamos. Ajuda-nos, Senhor, a viver aquilo que nós pregamos, a viver a palavra que nós anunciamos para o próximo, e a fazer isso com amor, com um coração grato, sem interesse, sem a necessidade de fama, sem o desejo de ser benquisto ou bem visto pelas pessoas, mas fazendo de acordo com a tua vontade, pregando a verdade sem maquiagem, Pai. Ajuda-nos, cada um dos teus filhos aqui, a tomar uma decisão, a decisão de pagar o preço. É dia de pregar o Evangelho. Estamos no meio do que o mundo chama de carnaval. As pessoas estão por aí sem nem saber por que nasceram e nem para que existem. Mas há uma resposta, há um chamado, há uma oferta, há uma boa nova a ser ministrada. Ajuda-nos, Senhor, a pregar essa boa nova, da maneira como o Senhor deseja, com a integridade que é necessária. Te peço por mim e por cada irmão, o poder do Teu Espírito, Pai, que está sobre nós, possa nos mover agora a fazer a Tua vontade. Para isso oramos, em nome de Jesus. Amém.